Oi, Entrei. Wallace, tudo Tudo bom, bom? Isabela? Tudo Tudo bem? ótimo, tudo ótimo. Primeiro, queria te agradecer por ter aceitado participar aqui da nossa live, dizer que é um prazer ter você com a gente. Vou te apresentar rapidamente para o pessoal que está entrando, bastante gente entrando, Nath, Pedro. Bom, o Wallace Corbo é advogado, o Wallace é mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, foi Visiting Researcher em Harvard, e é professor da FGV do Rio. E a gente tem o prazer de receber o Wallace para tratar de um tema que é um tema fundamental, que é a questão da discriminação indireta. Um tema muito importante e ainda pouco conhecido. Então, na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre o conceito de discriminação indireta, a gente vai falar sobre os fundamentos e a gente vai conversar com o Wallace sobre a forma como a gente pode enfrentar esse problema à luz da nossa Constituição. O Wallace, que é autor de um livro com esse mesmo título. Você está com o livro aí, Wallace, para mostrar para a gente? Tá aqui. Qual é a Tá aqui, editora? gente. É da Lumen Iuris. Livro maravilhoso. 2017, aqui, gente. Pronto. Da Fiz o, Lumen. fiz o meu jabá. Discriminação indireta, conceito, fundamentos de uma proposta de enfrentamento à luz da Constituição. Vou pedir para, se vocês Isso. tiverem perguntas, vocês mandarem, a gente vai estar sempre atento. Bom, Wallace, acho que a gente já pode começar, então, já tem bastante gente. E eu acho que a pergunta fundamental primeiro, acho que eles precisam entender, a gente precisa dizer o que é discriminação e qual é a diferença entre a discriminação direta e a discriminação indireta. Então, Isabela, eu acho, e esse é o conceito fundamental, e é um conceito pouco tratado, eu acho, que nas graduações, e mesmo no mestrado. Eu lembro que quando a história desse livro, né, ele começa no meu mestrado. Esse livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado lá de 2015. Eu aprofundei algumas coisas, publiquei em 2017 e eu fui orientando do professor Rodrigo Brandão no meu Maravilhoso. mestrado. Pois é, e ele, sentando com ele, pensando quais temas que a gente tinha que debater, ele falou: olha, Wallace, eu acho que um tema muito interessante, um grupo de temas muito interessante para a gente discutir é direitos fundamentais em espécie, que muitas vezes acabam não sendo tratados. Todo mundo quer falar de teoria geral, mas a gente não entra nos direitos em espécie. E eu falei: tá bom, então vamos falar de igualdade. Vamos falar de igualdade formal. Ele falou: pô, tá legal, não lembro de um livro, tem o livro de Celso Antônio dos anos 90, mas tirando esse, a gente não tem um grande livro sobre, não que o meu seja, né, mas a gente não tem um grande estudo sobre igualdade formal. Eu falei: tá bom, vou pegar esse negócio e vou estudar. Então, quando eu comecei a... Oi, tá? Eu pedi para depois conceituar para o pessoal o que é igualdade formal. Exatamente. E aí, estudando sobre igualdade formal, foi que eu acabei caindo no tema da discriminação indireta. Então, antes mesmo da gente pensar o que é discriminação, eu acho que um ponto inicial que a gente tem que refletir é o que é igualdade do ponto de vista jurídico, né? A gente pode pensar igualdade sobre várias perspectivas, né? Igualdade filosoficamente, moralmente, mas do ponto de vista jurídico, o que significa igualdade? E aí, é interessante, o tema da igualdade é interessante, porque igualdade é que nem dignidade da pessoa humana, é que nem saúde, né, se a gente parar para Exato. pensar, é que nem educação. Você nunca vai encontrar alguém que é contra igualdade, né? Você vai andar na rua, perguntar: se é a favor da igualdade? Todo mundo é a favor da igualdade, né? É um daqueles acordos incompletamente teorizados, né? O que é um acordo incompletamente teorizado? É aquela ideia, né, que todo mundo concorda, né? Todo mundo concorda no plano da abstração, mas quando a gente cai no plano da especificidade, então todo mundo é a favor da educação, mas qual é a educação? Educação pública, educação privada, educação com voucher, educação paga, enfim. Então, quando a gente entra na discussão que igualdade a gente quer, né, somos a favor da igualdade? Somos, mas qual? Né? De quem com quem? Com relação a quê? É que a gente começa a ver todas as diferenças, as discordâncias e como que as ideias são muito opostas. E aí, partindo dessa ideia de que a gente não teoriza profundamente sobre igualdade, é que eu comecei a trabalhar a ideia de igualdade para chegar na discriminação. E o que a gente vê, né, nessa discussão sobre o que é igualdade, sobre o conceito da igualdade? Eu acho que a gente consegue traçar no Brasil uma trajetória do princípio da igualdade, ou do conteúdo do princípio da igualdade, desde dos anos 30, se a gente pensar aqui em república, né, desde os anos 30 até hoje. A gente tem uma evolução do princípio em mais ou menos 3 grandes sentidos que a gente vê desde os anos 30. Então, você pega o Francisco Campos, né? O Francisco Campos, um pensador ali da primeira metade do século XX no Brasil, que foi até o pensador do Estado Novo e do regime militar. Ele, nos anos 30, escrevia que a igualdade era um consenso
né? Que a igualdade era óbvia, que não se cogitava, né, da criação de um regime de castas. Por exemplo, que aquilo era superado, não tinha mais que discutir igualdade, a gente tinha que discutir outras coisas. Ele escreve isso ali nos anos 30. Certamente ele não estava falando da igualdade que a gente fala hoje, né? Especialmente Francisco Campos, que tinha... O Francisco Campos, não sei se todo mundo sabe, mas o Francisco Campos ele escreveu artigos que propugnavam quase que a criação de um partido nazista no Brasil. Então, assim, a ideia dele de igualdade provavelmente era muito diferente da nossa ideia. Mas se a gente pega essa primeira corrente, essa primeira ideia de igualdade, a gente está falando numa ideia que tem origem no pensamento global lá no século XVIII. Né? É a ideia de igualdade formal, né? Que é essa ideia que eu comecei a estudar na dissertação. E o que é igualdade formal? A ideia de igualdade formal é a ideia de que todos os indivíduos têm que ser tratados igualmente. Igualmente em que sentido? Da mesma forma. Todo mundo numa mesma situação é aquela formulação que a gente conhece, às vezes, da graduação, do tratar igualmente os iguais, né, na medida da sua igualdade, desigualmente na medida da sua desigualdade. O que isso significa do ponto de vista substantivo, né, material? Pode significar qualquer coisa. Tratar igualmente os iguais significa qualquer coisa. Então, a igualdade formal ela vai dizer basicamente que todas as pessoas na mesma situação têm que receber o mesmo tratamento legal. Por que essa é uma ideia? E essa é uma ideia maravilhosa. A gente para pensar assim, a igualdade formal é um avanço civilizatório extremo. Porque o que existia antes dela? Como ponto de partida, né? Como ponto de partida ela é maravilhosa. Porque o que existia antes, Isabel? Se a gente pensar que a gente está falando do século XVIII, né? Essa ideia de igualdade ela é iluminista, né? Ela é da modernidade. Então, o que vem antes dessa ideia é o contrário, a ideia de que, olha, não, existem castas. Né? Existem nobreza, existe o clero, existe, né, o terceiro estado, existem diferentes grupos sociais, cada um com seu próprio regime jurídico. A gente às vezes ignora isso, mas se a gente pensa no século XVIII, a lei não era igual para todo mundo. Existia uma lei para um grupo, uma lei para outro grupo, uma lei para outro grupo. Então, quando vem ali as revoluções liberais e falam, não vai ter mais regime diferenciado, todo mundo vai ter o mesmo regime jurídico, isso é literalmente revolucionário, né? Isso muda a nossa percepção sobre tudo. O que a igualdade formal exige da gente é um nivelamento total das pessoas. É tratar todo mundo como pessoas. Né? É não olhar para as especificidades. E não olhar para as especificidades nesse primeiro momento é muito importante. Porque quando eu não olho para a especificidade, eu não trato melhor quem está numa situação melhor. Não trato melhor quem tem mais honra, mais dignidade. Eu trato todo mundo igual. O problema é que quando eu também não olho para as especificidades das pessoas, né? Quando eu não olho para as particularidades, eu também ignoro que algumas particularidades elas são importantes para tornar as pessoas iguais ou desiguais. Ou seja, quando eu ignoro, por exemplo, que alguém é o presidente da República, ou que alguém é um desembargador, ou que alguém é um advogado famoso, e aplico a lei para essa pessoa como se ela fosse qualquer pessoa, eu estou fazendo algo bom. Né? Eu estou não criando um privilégio que seria antirrepublicano. Mas quando eu olho para duas pessoas, uma pessoa, por exemplo, que... Eu, por exemplo, né, eu moro no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, eu sou advogado, eu consigo, né, viver uma vida, eu tô aqui na quarentena super bem, meu apartamento ele é confortável, e eu olho para uma outra pessoa que mora na periferia de São Paulo, ou numa favela no Rio de Janeiro, que tem uma casa menor e que não consegue, por exemplo, estudar remotamente. Eu falo, não, vocês dois, né, que a discussão agora está surgindo sobre a suspensão do Enem. Cada um, né, que dê o seu jeito. Né? É só lutar, é só correr atrás que vai dar certo. Mas espera, se eu trato as pessoas como pessoas que têm características, eu tenho que olhar que o Wallace consegue sentar em casa, ficar horas estudando sem ninguém interromper ele. Senta no escritório, bonitinho, pipipi. Agora, eu pego um adolescente, um jovem morador de favela, então um adulto morador de favela, né, que a gente sabe que as operações policiais aumentaram nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas do estado do Rio de Janeiro, durante o Covid. Então, a situação está pior em termos de violência, está pior em termos de saúde, e eu falo, não, você é igual a Wallace, vocês dois são iguais, para vocês são as mesmas regras. Então, o que a gente começa a perceber ali, isso começa com aquele pensamento socialista utópico, e depois vai para a social-democracia e tal, Marx e Lassalle, esse pessoal começa a falar, e depois vira um pensamento jurídico, é a ideia de que a igualdade ela não pode ser só igualdade formal. É importante que a gente trate todo mundo como igual, é importante que não existam regimes jurídicos diferenciados, mas é importante que às vezes a gente abra os olhos para as especificidades. Porque se a gente não abre os olhos, a gente promove injustiça, a gente promove uma desigualdade.
né? É muito interessante isso do ponto de vista da teoria do direito. Porque o que a teoria do direito fala pra gente é que a gente tem que pensar as pessoas como sujeitos de direito, né? Como indivíduos. É não olhar para a pessoa, é abstrair a pessoa, é pensar todo mundo como um pontinho, né? Tipo Rawls, assim, né? Para quem tá familiarizado com Rawls. Tem que pensar a pessoa como um pontinho, né, brilhante no céu, que não tem cor, que não tem raça, que não tem gênero. E essa é a melhor forma de eu pensar as pessoas. Isso é verdade às vezes, mas muitas vezes se eu faço isso, eu não percebo as dificuldades, né? Eu não percebo os entraves. Então, ali, mais ou menos, eu diria que para o direito na primeira metade do século XX, com as constituições mexicanas, com a Constituição de Weimar, com essa virada do Estado Social, que a ideia de igualdade ela começa a deixar um pouco de lado a igualdade formal, né, esse tratamento igual de todo mundo, e somar a ideia de igualdade formal, a ideia de que, às vezes, para eu ter pessoas iguais, eu preciso ser capaz de, ou melhor, o Estado, preciso fornecer mecanismos, né, fornecer instrumentos para equilibrar as pessoas, para igualar as pessoas na prática, né? Essa ideia que surge ali na primeira metade do século XX é a ideia de igualdade material, né, que a gente já começa a ouvir cada vez mais. Hoje em dia é um discurso muito forte, o discurso da igualdade material. O que diz a igualdade material? Para que eu tenha igualdade, para que eu tenha liberdade, para que eu tenha dignidade, para que eu tenha todos esses direitos de autorrealização do ser humano, as pessoas precisam receber bens da vida, né? Eu preciso ter saúde, eu preciso ter educação, eu preciso ter trabalho, uma renda mínima, né? Então tem várias coisas, vários bens que a gente precisa ter, sem os quais, se eu não tenho uma casa, como é que eu vou parar para estudar em casa? Se eu não tenho comida, como é que eu vou me preocupar com o que quer que seja? Então, a igualdade material começa a trazer para a gente uma perspectiva de que, olha, eu preciso sim olhar para a realidade das pessoas, e aí, pega lá o Aristóteles, né? Pega lá o tratar desigualmente os desiguais, eu vou aplicar isso de forma, essa imagem é uma imagem muito, podia ter colocado aqui em algum lugar, uma imagem muito conhecida, aquela imagem de duas pessoas com alturas diferentes. Eu tenho 1,60 m e poucos, eu não vou abrir muito aqui o centímetro, mas eu tenho 1,60 m e poucos, então eu entendo muito bem isso. Eu sou baixinho, do lado de uma pessoa de 1,90 m, se eu tiver um muro na minha frente, e é só olhar por cima do muro, eu não consigo olhar. A pessoa de 1,90 m consegue olhar. Então, é aquela imagem que todo mundo já deve ter visto, ou se não viram, procure no Google, que é eu tratar desigualmente as pessoas, eu tratar as pessoas como iguais, na verdade, significa eu dar, né, um banquinho para quem tem menos altura. Isso é uma imagem super... que significa muito a ideia de igualdade material, mas a gente tem que lembrar que, assim, no lugar de um muro, eu estou falando de comida, né? Eu estou falando de ter acesso à eletricidade, eu estou falando de ter acesso a um salário mínimo. Então, isso é super legal. Educação, todos esses bens importantes, né? Os bens sociais, né? Quando a gente está falando aqui de direitos fundamentais de segunda geração, né? A ideia da igualdade material, ela vai trazer para a gente também, junto dela, a ideia de direitos sociais. A ideia de o Estado garantir, né, saúde, educação, não só aquela liberdade de fazer o que você quiser, mas condições para você ser livre. E eu acho que a igualdade formal e a igualdade material, elas não são antagônicas, né? Elas andam juntas, mas elas vão se aplicar de maneira diferente. O que a gente começa a perceber depois, e isso tudo que eu estou falando com você, Isabela, é uma leitura, digamos assim, eu ia dizer global, mas não é global. Ela é centrada numa leitura do norte global, né? Eu estou falando aqui muito de Europa, estou falando aqui muito dos Estados Unidos. Essa trajetória ela acontece mais ou menos assim nesses países. Mas a gente começa a ver, ali nos anos 80, com o que alguns autores chamaram de declínio do Estado socialista, né? Com aquela discussão sobre socialismo como um projeto fracassado de Estado, a gente começa a ver a ascensão do que alguns autores chamam de novos movimentos sociais. Que de novos não tem nada, né? O que são os novos movimentos sociais? O que as pessoas colocam muitas vezes nessa ideia? As pessoas colocam o movimento feminista, o movimento ambientalista, esse é relativamente novo, de fato. O movimento negro, às vezes, cai na ideia de novo movimento social. Os movimentos LGBT. Então, eu pego essa série de movimentos, essa série de novas reivindicações, e elas acabam trazendo para a gente também uma perspectiva nova sobre a igualdade. Porque o que esses movimentos falam, menos o movimento ambientalista, ele vai falar menos sobre isso, mas o que o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento negro vão falar para a gente é que, às vezes, o problema não é só de falta de acesso à saúde. Ou melhor, o problema não é só que algumas pessoas têm mais dinheiro
e outras pessoas têm menos dinheiro, que algumas pessoas têm mais bens, outras pessoas têm menos bens. Às vezes, existem razões estruturais pelas quais não só as pessoas elas não recebem aquilo que é necessário para que elas tenham uma boa vida, mas existem razões estruturais pelas quais as pessoas não são lidas como pessoas. Né? E aí, por que eu estou falando que esses novos movimentos sociais de novos não tem nada? Porque se a gente pega o movimento negro, ele existe desde quando, sei lá, primeiro o homem negro ou a mulher negra foram trazidas da África para o novo continente ou mesmo para a Europa para trabalhar. Então, assim, o movimento negro ele é muito antigo. O movimento feminista ele é muito antigo. Se a gente pensar, no mínimo, nas sufragetes, né? A gente pensar naquela primeira onda do feminismo, a gente está falando de século XIX, né? Não é tão novo assim. O movimento LGBT, ele é talvez o mais novo de todos, mas ele começa ali, alguns autores vão falar que começa até, tem uma origem do movimento LGBT no pré-Weimar. Eu tenho ali, se eu pegar a República de Weimar, entre 1919 e o golpe do Hitler, existia uma vida LGBT muito ativa em Berlim. Tinha bairros em Berlim que eram bairros gays, em que pessoas trans viviam livremente. É até meio assustador, né? A gente vê, porque a gente olha hoje em dia essa realidade e fica, meu Deus, será que pode voltar? Né? Será que a gente pode retroceder? Porque isso existiu em Weimar. Então, assim, a gente está falando de um movimento que tem 100 anos, que depois foi perseguido, que só vai se fortalecer de novo nos anos 60. Mas o que é legal... Então, assim, a discussão é antiga, mas ela é fortalecida nos anos 80 e 90, e muita gente vai dizer que é porque, né, tem essa desilusão com o socialismo, então as pautas passam a ser identitárias. Enfim, seja a razão que for, o que esses movimentos começam a falar para a gente, eles trazem uma pergunta que uma ativista negra, uma mulher negra, fez, se eu não me engano, ali no final do século XIX. O nome dela é Sojourner Truth. Eu não sei se estou falando direito o nome dela, mas num debate... essa história é muito interessante. Num debate de sufragetes, de sufragistas, né? Eu estou falando de sufragistas, mulheres brancas, né? O movimento sufragista nos Estados Unidos ele era predominantemente um movimento de mulheres brancas. Elas discutiam com homens o direito de voto. E aí os homens começaram a falar, não, mas a mulher tem que ser muito cuidada, porque ela é frágil, a gente gosta de segurar a mão dela quando ela desce da carruagem, a gente carrega ela. Todo aquele discurso de a gente cuida da mulher. E aí a Sojourner Truth, que era uma mulher negra, que tinha sido escravizada, tinha sido liberta, ela vira e fala, mas peraí, ninguém nunca segurou minha mão para eu descer de uma carruagem. Ninguém nunca teve qualquer receio de me colocar para trabalhar na lavoura. Eu, quando tive que me machucar nas plantações de algodão, eu me machuquei, né? Eu tive que aceitar a dor. Ninguém nunca me tratou como mulher. Eu não sou mulher. A pergunta que esses movimentos, que algumas pessoas dizem que são movimentos identitários, eles vão fazer é o seguinte: eu não sou gente. O homem negro que no Brasil, né, levanta a mão para pedir um táxi, o táxi não para. É a mulher que, enfim, é tratada como um objeto na rua, no mercado de trabalho, onde quer que seja. Né? É a pessoa LGBT que sai à rua e leva uma lâmpada na cabeça, é vítima de violência. Então, o que esses movimentos colocam é uma pergunta que ela perpassa, às vezes, uma discussão sobre ter bens. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que a população negra no Brasil ela representa a maior parte da população pobre no Brasil, mas que envolve também as percepções que a gente tem sobre as pessoas. O reconhecimento do outro como um ser humano digno de respeito. Então, o que a gente vai ver no discurso jurídico é que o discurso jurídico, essa discussão fica muito forte nas ciências sociais, na ciência política, eu diria para você ali a partir do final dos anos 80, meados dos anos 90, tem um texto importante da Nancy Fraser, do Axel Honneth, do Charles Taylor, que vão escrever ali nos anos 90 sobre isso que eles chamam de políticas de reconhecimento, ou de teoria do reconhecimento, ou de filosofia do reconhecimento. Mas no direito, esse negócio fica muito forte, eu diria para você, Isabela, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 a 12 anos, os juristas começam a perceber que a gente está falando de um negócio novo, diferente do que a gente falava antes. Primeiro, a gente começa a perceber que o problema é de igualdade. É o problema de pessoas serem tratadas como desiguais porque são mulheres, porque são LGBT, porque são negros, porque tem alguma característica que é estereotipada e que gera para a sociedade uma leitura de que são menos humanas. Então, primeiro é um problema de igualdade. Mas não é um problema de igualdade formal, porque o problema não é exatamente que as pessoas não estejam sujeitas à mesma lei. Né? Se a gente pega a interpretação que vigia até 2018 da Lei de Registros Públicos, do artigo 58, se eu não me engano, que falava que é possível alteração do prenome
no registro civil, pipipi, popopó. Você pode dar por nomes notórios. Então, se você é a Xuxa, você pode colocar a Xuxa no nome. Se é o Lula, pode colocar o Lula no nome. Pelé, pode colocar o Pelé no nome. Mas, né, mulheres trans, né, mulheres que ao nascer são identificadas como homens, mas que são mulheres e que passam por um processo de transição durante a vida, elas muitas vezes chegavam, muitas vezes não, né? Ao longo da maior parte do tempo, não podiam alterar o nome delas no registro civil, apesar de, se a gente pegasse a lei pura e simples, a interpretação mais evidente é de que poderia, porque é o nome pelo qual elas são conhecidas. Mas, se a gente pensar assim, que é a lei, né, que permite a alteração do prenome por nomes notórios, sei lá, de gente famosa, vamos pensar que foi só assim. É a mesma lei sendo aplicada a todas as pessoas, mas ela gera uma desigualdade. Porque para a Xuxa, né, para mim, o Wallace, vou pensar o Wallace. Se eu quiser trocar o meu nome para Pedro, porque eu sempre fico no final da chamada, minha vida inteira eu era o último a ser chamado, eu tenho que rodar sempre pro final para procurar onde é que eu estou nas listas. Não gosto de ter o meu nome no final. Queria que o meu nome fosse Pedro, porque eu subia um pouquinho na lista. Não tem, né? Não tem cabimento, eu não vou conseguir alterar esse nome. E para mim não tem problema. Eu vou continuar vivendo como Wallace, feliz e contente, vivendo minha vida, sendo chamado de Wallace. Agora, para uma mulher trans, ter que viver com um nome de batismo dela, o nome registral dela, isso é uma humilhação. Né? Isso é uma sensação de humilhação. Muitos autores tratam esse problema do não reconhecimento como um problema de desrespeito profundo, de uma sensação de injustiça. A gente estuda muito... Oi, pode falar. Sua identidade, né? Exatamente. Identidade. É isso. A gente estuda muito a injustiça, né, Isabela? A gente estudou juntos, né? Então, se não juntos, né, ao mesmo tempo ali na minha instituição. Então, a gente estuda Rawls, a gente estuda as teorias da justiça, e muitas vezes a gente estuda essas teorias na lógica abstrata, né, na lógica do que é a justiça, como fazer essa justiça e tal. Alguns autores vão dizer que uma parte importante do que é justiça e injustiça é aquele sentimento, sabe, profundo de que você não vale nada. E eu acho que não tem nada mais forte do que... Eu acho que o exemplo das pessoas trans é um triste exemplo, mas ele talvez seja um dos mais emblemáticos de negação de quem você é, que é você não poder nem usar o seu nome. Hoje em dia essa situação está melhorando muito, principalmente por causa do julgamento do STF, mas eu lembro de ter dado aulas para mulheres trans que, quando eu toquei no assunto do nome, foi uma das aulas mais difíceis de dar. Não porque o tema jurídico, a ideia, o conceito fosse difícil, mas porque mexia com todas aquelas meninas de uma maneira tão profunda. Uma menina não queria sair e é uma coisa muito comum, não queria sair com a identidade. Sendo que é super perigoso que uma pessoa trans não sair com a identidade, porque elas são visadas, né, pela polícia e tal. Mas ela não queria sair porque para ela ter que mostrar a identidade era uma coisa assim, sofrida. Ela não queria sair. Mas enfim, essa situação está melhorando. Hoje em dia foi facilitado, pelo menos, o procedimento de alteração. Pode falar, por favor. Eu ia pedir para falar um pouquinho do julgamento do STF. Mais ou menos qual é que foi, o que eles resolveram. Falo. Então, o julgamento foi a ADI 4275. Essa ADI é engraçada se a gente pensar no número. Não sei se você vai lembrar, Isabela, mas a ADI que tratava sobre união estável e afetiva foi a ADI 4277. A 4277, portanto, né, por ordem cronológica, a 4277 foi ajuizada depois. Foi logo depois, foi uma depois da outra, mas foi logo depois. A 4277 foi julgada, se eu não me engano, posso estar confundindo, mas se eu não me engano, foi julgada em 2011. A 4275, que é a ação que tratava do nome de pessoas trans, foi julgada em 2018. Então, assim, uma foi ajuizada logo depois da outra. E eu tenho dúvida se ela fosse julgada em 2011, se o resultado teria sido o mesmo. Qual era o ponto dessa ADI? O ponto dessa ADI, o objeto dela, né, a norma que a gente não, né, que o autor, se não me engano, foi a PGR que ajuizou essa ação, estava impugnando, era o dispositivo da Lei de Registro Público, o artigo 58, e se pedia para dar interpretação conforme a Constituição do artigo 58, para permitir a alteração de nome e sexo de pessoas trans. Quando essa lei foi ajuizada, lá em 2011, ela foi ajuizada assim, quase que refletindo o pensamento da época, o pensamento progressista da época, né, já era um avanço, eu não tenho esse dado de ter ouvido quem ajuizou, quem desenhou falar, mas parece que ela foi também estratégica, porque o pedido era muito cuidadoso, né? Tudo que apareceu na ação nos primeiros anos foi tudo muito cuidadoso. Então, dá a interpretação conforme para permitir que pessoas maiores de 18 anos, que passaram por cirurgia, que possam fazer alteração registral. Porque as pessoas podem não lembrar, mas assim, até ano passado, tinha juízes, né? Aí dependia se era juiz de família, tinha toda uma discussão sobre quem era o juiz competente, se era o juiz de vara de família ou de vara de registro público. Mas tinha juiz que exigia que para você mudar o seu nome e seu sexo, você trouxesse foto de você nu, né, da pessoa trans nua,
Sim, pessoa trans nua, Não para tinha. mostrar, sim, como é que era o procedimento. Primeiro que não tinha um procedimento legal, né? Esse é o Uhum, primeiro ponto. uhum, A Roberta Close talvez seja o caso mais conhecido de uma pessoa trans que 2 vezes teve pedido indeferido de troca de sexo e de nome. Depois ela conseguiu, depois de muito tempo ela conseguiu, mas ela, no primeiro caso, já mostrou, e era uma pessoa famosa, conhecida, e a Roberta Close tinha um diferencial, posso falar uma grande besteira, mas salvo engano, ela era uma pessoa intersex, né, que se chamava antes, né, de hermafrodita, que não é um termo que se usa mais. Ela não era nem aquele caso da pessoa trans que nasce especificamente com um sexo biológico e tal. Mas como que os... Existe algo muito importante, agora eu vou fazer um grande parênteses, tá? Eu acho que existe algo muito importante no controle difuso de constitucionalidade e na atuação dos juízes em geral, porque por mais que elas possam gerar muita injustiça, quando tem muita gente lidando com muitos casos parecidos, as soluções começam a aparecer, sim, né? verdade. Às vezes uma pessoa perde, né? Perde injustamente, mas as coisas começam a se formar na mente jurídica. E eu acho que esse tema da identidade de gênero, ele é representativo disso. Como que os juízes faziam? Em geral, se eu fosse dizer assim, ó, uma pessoa trans me procura em 2015 e quer mudar o nome e sexo, o que eu teria que falar para ela? Ó, você tem que ajuizar uma ação de requalificação, né, do registro civil e você vai ter que trazer um laudo médico que ateste que você é uma pessoa trans. É importante que você tenha, de preferência, um laudo médico que ateste que você é uma pessoa trans há muito tempo, Uhum, ou seja, um médico que diga que há 3 anos você se identifica como pessoa trans e não mudou de ideia. uhum, Quem aqui já está mais familiarizado com essa discussão sabe que não existe isso de mudar de ideia. Eu nunca mudei de ideia sobre o ser homem, é difícil que eu mude de ideia sobre o ser homem. Uma pessoa trans, né, uma pessoa trans que se identifica como mulher, que é mulher, né, ela não vai mudar de ideia sobre ser mulher. É uma coisa muito profunda, mas enfim. Né, traga um laudo médico que mostre que você há muito tempo é uma pessoa trans e faça cirurgia. Faça cirurgia e traga foto. Né? Se você não fizer a cirurgia, de qualquer jeito, coloque uma foto para mostrar que você parece mulher. uhum, Esse era o procedimento. É uma coisa extremamente invasiva, né? Imagina. Você tem que colocar uma foto sua num processo, nua, para mostrar que você é quem você diz que você é. E muitas vezes as pessoas perdiam. Mulheres trans que não faziam cirurgia dificilmente conseguiam alterar o sexo, por exemplo. Às vezes conseguiam alterar o nome e não conseguiam alterar o sexo. Qual é o problema? E eu acho que isso toca em todos os problemas que a gente está discutindo aqui sobre igualdade. A gente que é jurista, né, que estudou numa faculdade de direito, que é advogado, que é juiz, a gente vê muito tranquilamente o sistema judiciário, né, como uma coisa do dia a dia, uma coisa normal. Agora, ajuizar uma ação, primeiro, para você ajuizar uma ação depende de informação. Você precisa saber que isso é possível. Nem todo mundo tem essa informação de que ajuizar uma ação é uma coisa possível. Segundo, você precisa de representação, né? Você precisa de alguém com capacidade postulatória para falar por você, você precisa de um advogado. Posso buscar defensoria, mas defensoria pública, ela não é, hoje em dia já bem melhor, mas se a gente pensar historicamente, ela não é extremamente bem organizada em todos os lugares do Brasil. Então, principalmente em grandes centros, né? Mas para quem está no interior, exatamente, onde tem mais preconceito, inclusive, normalmente a exatamente. estrutura está. Exatamente. Não. E você cai na necessidade de uma defensoria que às vezes não existe. Mesmo a defensoria está assoberbada, né? A gente sabe que é um problema muito sério das defensorias, que elas não recebem o financiamento necessário, elas não têm ainda o tamanho necessário para garantir o acesso à justiça. Então, você, às vezes, foge da defensoria, todo mundo vai te dizer, parece uma coisa super comum. Eu ouvia das meninas trans que elas não iam na defensoria porque todo mundo falava para elas que não ia acabar nunca, que elas tinham que ter um advogado particular, né? Um advogado privado. E aí você paga, né? Porque o advogado é pago. Essa não é uma ação que tem sucumbência, né? É jurisdição voluntária, você tem que pagar. Então, você tem que ter dinheiro, você tem que ter informação, você tem que ter tempo para esperar esses 2 anos que vai se levar. E outra coisa, se você está falando que a pessoa tinha que fazer cirurgia, gente, isso era uma barreira também, né? Acho que, não sei como está agora, mas até pouco tempo atrás era muito difícil conseguir fazer uma cirurgia dessa na. Isabela, é quase impossível. Quando a gente fez o levantamento, eu tô falando quem é a gente, né? A gente é a Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, que a gente participou do julgamento da DI 4275. E quando a gente fez o estudo sobre isso, a gente descobriu, a gente não sabia ainda, a gente sentou para estudar, a gente atuou com o LIDS e com o CLAN, que são 2 centros de pesquisa da UERJ, e aí a gente descobriu que no Brasil inteiro, pega assim, Brasil inteiro, Brasil, né? Desenho aqui do Brasil. O Brasil tem 5 hospitais públicos que fazem cirurgia de redesignação sexual. Agora, você imagina, se é difícil conseguir
maca, né, cama, leito em hospital, hoje em dia é mais difícil do que nunca, mas em qualquer momento é difícil conseguir leito em hospital, é difícil conseguir fazer uma cirurgia séria, uma cirurgia, todas são sérias, mas uma cirurgia de tratamento de câncer, tratamento de tudo no SUS, é sempre muito difícil. Imagina você conseguir, com todos os hospitais fazendo, imagina você conseguir uma cirurgia que é extremamente cara, então você não vai pagar, mas no SUS, todas as pessoas trans, todas não, mas muitas pessoas trans querem fazer, muitas não querem, muitas não acham que isso é necessário, e isso é absolutamente legítimo, mas você tem que ir aplicar para se inscrever para conseguir uma cirurgia em 5 hospitais, essa fila não vai chegar nunca para você. Né? Mesmo que o tratamento hormonal seja um pouco mais acessível, e não é super acessível, a cirurgia é muito impossível. Então tem dois problemas. A cirurgia no serviço público ela é quase impossível de conseguir, e no hospital particular, os números variam, mas essa cirurgia custava em 2018, não sei como é que está hoje, mas ela custava entre 20 no mínimo e 60 mil reais. Podendo ser mais do que isso. Agora, vamos pensar que as pessoas trans, que a população trans no Brasil e no mundo, é uma das populações mais marginalizadas que existem. Né? E por isso que toca em vários temas de igualdade. Porque a pessoa trans, ela não tem direito à igualdade formal. Por que ela não tem direito à igualdade formal? Porque a pessoa trans, quando ela vai exercer o direito que ela tem de livre locomoção, ela está sujeita à violência. Né? Ela está sujeita, como as mulheres cis também, né? As mulheres que não são mulheres trans, ela está sujeita à violência. Né? Se ela sai de noite, ela está sujeita à violência policial. Né? Você pega, é aquela discussão que a gente tem muito, né? Pessoas brancas e pessoas negras tendem e são muito mais paradas e muito mais vítimas de assédio. Isso é um problema de igualdade formal. Né? São pessoas na mesma situação que estão sofrendo diferente a aplicação da lei. Pessoas trans não têm direito à igualdade material. Porque quem é a pessoa trans que tem acesso? São muito poucas ainda, hoje está melhorando muito com informação que a gente tem, mas historicamente pessoas trans não têm acesso à saúde. Né? Foram uma das populações mais vitimizadas com infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Não tem direito à saúde, não tem direito à educação. Muitas vezes, por conta da transfobia, assim como pessoas lésbicas, gays e bissexuais, a homofobia e a transfobia joga para fora pessoas LGBT das escolas. A escola é um lugar horrível de se estar, porque é um lugar em que você sofre violência. Então, eu tenho vários bens da vida, né? Não tem acesso ao mercado de trabalho. Né? Quando que uma pessoa trans, historicamente, né, consegue ter acesso ao mercado de trabalho? Quando ela consegue encontrar aquele um lugar que dá, que é muito pouco, né? Ou quando ela tem aqui um termo que se usa muito, quando ela eu posso estar falando agora o termo errado, mas quando ela é passável, quando ela passa como uma pessoa cis. Pessoa cis, para quem não conhece, é o termo que a gente usa para quem não é pessoa trans. A pessoa trans é aquela pessoa que tem algum tipo de desencontro entre o sexo que foi atribuído a ela e o sexo que ela tem de fato, ou o gênero que ela tem de fato. A pessoa cis é aquela que tem uma congruência entre o sexo que foi atribuído e o sexo que ela se identifica. Mas voltando aqui no tema, quer dizer, as pessoas transexuais, elas acabam não tendo o acesso ao mercado de trabalho. Por quê? Porque ou elas vão precisar daquela uma empresa que dá o acesso para elas, ou elas só vão conseguir se elas conseguirem não transmitir, né? Se elas conseguirem não ser descobertas. É isso. Existe um livro de um autor americano, professor de Yale, Kenji Yoshimo, se eu não me engano sobre o nome dele, que ele fala, ele é um professor gay de Yale, e ele fala do acobertamento, do covering, que é o título em inglês, que é como ele é um texto acadêmico e biográfico. Ele fala sobre como que ele passou a vida inteira dele escondendo quem ele é. É quase uma releitura do Goffman, o Irving Goffman, que é um autor que tem um livro chamado Estigma, que é sobre os párias da sociedade. Ele quase que faz uma releitura disso à luz da história dele. Então, a pessoa trans consegue acesso ao mercado de trabalho quando ela consegue se acobertar, quando ela consegue não demonstrar que ela é trans. Não, e aí, de novo, a gente volta para a questão do nome. Às vezes o nome mostra, e aí você entra numa espiral em que Exatamente. Você tem dinheiro para fazer cirurgia, mas você não consegue ter dinheiro porque você não consegue trabalho, você não consegue trabalho porque já existem milhares de preconceitos, e aí você teria que ser muito melhor que todo mundo para conseguir a mesma posição, só que você não consegue ser muito melhor que todo mundo, porque afinal de contas você não consegue ter educação. É isso. É como se todas as portas se fechassem. E aí dá aquela alegria triste, Isabela. Eu acho que é uma das coisas mais tristes que os sistemas de desigualdade geram, que é quando você vê uma pessoa que superou todas essas barreiras e você fica feliz. E aí você pensa, nossa, mas eu tô feliz, na verdade, não é só porque essa pessoa conseguiu, é porque ninguém consegue.
né? Eu algumas vezes tive o privilégio de falar em painéis com mulheres trans, com professoras, com mulheres trans doutoras, e dá uma alegria, né? Te preenche, você pensa, cara, eu tô feliz, porque isso é exceção da exceção da exceção da exceção. Né? A pessoa trans não tem acolhimento na família. A população LGBT em geral sofre com isso. Ora, Uma falta de acolhimento na família, agora. uma falta de acolhimento no Estado e uma falta de acolhimento na sociedade. Então, não tem igualdade formal, não tem igualdade material e não tem esse terceiro tipo de igualdade que a gente estava falando há pouco tempo, que é o que a gente chama de igualdade como reconhecimento. Ou seja, elas não são tratadas como seres humanos. Né? Isso é um problema que afeta a população negra, que afeta a população trans, que afeta mulheres. Né? Você ser tratado como menos humano. Né? Então, tudo isso acaba gerando um quadro de marginalização social. Então, o que a ação tentou fazer? A ação pegou o estado da coisa e falou, bem, vamos fazer um pedido que o STF possa dar. Que era uma outra composição do STF. Ela foi ajuizada em 2009. Então, era um outro STF. Era um STF muito diferente do STF que a gente tem hoje em dia. Então, o que se pensou? Bem, a gente tem que ser capaz, por exemplo, de responder a ministros que são mais conservadores, que são mais vinculados à Igreja Católica, que têm uma posição mais reticente ou mais resistente a esse tipo de pauta. A gente tem que também dar margem para os ministros progressistas para eles conseguirem avançar. Então, se fez esse pedido, todo recortadinho, não. A pessoa trans que tenha o nome, que tenha feito a cirurgia, que tenha mais de 20 anos, estava escrito mais de 21 anos, que é um parâmetro legal que nem existe, né? Se para pensar hoje em dia, não existe esse parâmetro legal de 21 anos, mas colocaram lá, mais de 21 anos e tal, não sei o quê. Tramitou por 10 anos esse negócio, 10 anos. O relator da ADI, se eu não me engano, agora eu não posso errar, né? O relator da ADI era o Toffoli. É porque foram julgados ao mesmo tempo uma ADI e um RE. E aí eu sempre confundo quem era o relator do quê. Eu posso estar errado. Talvez fosse o Toffoli, talvez não fosse. Eu não vou nem mais falar porque eu posso estar... Qual foi a ADI? Foi na ADI? Foi nessa ADI que Foi na ADI. Foi na ADI. Foi exatamente na ADI. A gente participou de 2 casos, a clínica. De 3, né? Mas 2 foram julgados em conjunto e um não terminou o julgamento. Um caso era um recurso extraordinário de uma mulher trans que foi barrada no banheiro do shopping. Assim, esse é o resumo da história. Ela foi humilhada na frente do banheiro do shopping, ela precisava ir ao banheiro, não conseguiu, fez as necessidades dela no meio do shopping, uma situação horrível, e ela pediu indenização por danos morais. Então, o RE tinha como pergunta, e nesse RE o relator era o ministro Barroso. A pergunta no RE era, as pessoas trans têm direito, né, a serem identificadas socialmente pelo gênero com que elas se identificam. E aí, nesse caso, começou o julgamento, quem fez a sustentação foi a professora Juliana Cesário, pela clínica da UERJ, ela fez a sustentação em 2015, nunca foi retomado esse RE. Mas a ADI foi retomada. A presidente era a Carmen Lúcia, ela pautou vários processos sobre direitos fundamentais e um deles foi essa ADI. Aí eu que fiz a sustentação nesse dia. E o mundo mudou. O mundo era outro, assim, o mundo jurídico. Porque é importante a gente perceber isso, né? Existe uma distância entre o mundo social e o mundo jurídico. A gente demora a pegar, se parar para pensar, Isabela, que a gente lê de texto filosófico, tem no mínimo 10 anos de idade. Sim. Não é nem porque a gente é atrasado, é porque são matérias diferentes, né? Assim como provavelmente um sociólogo vai ler um autor, um jurista de 10 anos atrás também. Assim, tem um tempo que a gente leva para pegar esse negócio. Então, o mundo jurídico mudou. Né? O discurso sobre pessoas trans mudou. As pessoas trans começaram a aparecer em novelas, isso é super importante, representatividade na arte, né? Ser mostrado como gente que sofre, que sorri, que tem a mesma angústia que você, isso é super importante. Enfim, quando foi julgado no Supremo, o mundo jurídico tinha mudado. A Corte Interamericana, na véspera do julgamento, isso foi uma atuação importante de um advogado, o professor Paulo Iotti, que levou para o Supremo na véspera do julgamento um memorial super importante, falando assim, Supremo, olha só, esquece esses pedidos aqui, porque a Corte Interamericana acabou de dizer que não precisa nem de ação judicial para trocar de nome e sexo. Pode ser no cartório, pode ser administrativo. A gente já sustentou, a clínica sustentava já que não precisava de cirurgia, porque tem outro fator, tá, Isabela? Tem pessoas trans que não querem submeter a cirurgia. Imagina você exigir que uma pessoa se submeta a uma cirurgia que ela não quer. Né? Que horror, para ela ter direito à identidade. Né? Nesse caso, eu não gosto muito do termo, porque para as pessoas que se submetem à cirurgia, não é, né? É uma redesignação. Mas é isso, para você colocar a pessoa para uma cirurgia, né, invasiva, extremamente invasiva, e você não quer, para você se olhar no espelho agora, eu tenho o nome que eu queria, o sexo que eu queria, mas eu não me vejo, eu não tenho o corpo que eu queria. Então, assim, é horrível. Mas, e aí o Supremo
foi lá, né, e deu mais do que era pedido, foi muito além do que era pedido, e reconheceu o direito de toda pessoa trans de trocar o nome e o sexo em procedimento administrativo. Então, você pode ir no cartório, né, o tabelião pode fazer essa alteração, independentemente de cirurgia. Né, independentemente de cirurgia, de laudo médico, de tudo. Então, o procedimento ficou muito simplificado. Esse julgamento é de 2018. Existe uma dificuldade agora, né, um desafio agora, que é fazer todo mundo conhecer isso. Né, fazer todo mundo saber desse julgamento. Então, esse caso é um caso muito importante e ele é um caso que trata desses dois temas que para mim foram muito caros e o livro no meu livro, na minha dissertação, eu não tratei especificamente de casos de discriminação. Não tratei porque a discriminação... O que é uma discriminação, né? Em primeiro lugar, essa grande pergunta. O que é discriminar? O direito, né, para quem aqui é do direito, para quem não é do direito, vou contar uma história. O direito, ele discrimina o tempo todo. A função da lei é discriminar. O que significa discriminar? Distinguir situações. Né? Quando eu vou lá e falo que o imposto, que a alíquota do imposto de renda para quem ganha mais 5 mil reais a 3 mil tantos é 27,5%, eu estou discriminando entre quem ganha mais de 3 mil e quem ganha menos. Estou tratando pessoas de forma desigual. Mas quando a gente fala em discriminação no contexto de igualdade, não é disso que a gente está falando. A gente está falando daqueles atos do Estado, ou às vezes até de particulares, que negam direitos às pessoas. Discriminar, ser discriminado, é ter algum empecilho, algum obstáculo para que você frua dos seus direitos como qualquer pessoa poderia fruir. E, historicamente, a ideia de discriminação, o que a gente pensa quando a gente pensa em discriminação? A gente pensa, por exemplo, naquelas leis de Jim Crow dos Estados Unidos, a gente pensa do apartheid, na segregação racial, a gente gosta de olhar para fora, né? A gente não gosta de olhar para dentro, olha para fora, que é aquela lei que fala assim, ó, negros não podem estar na mesma universidade que brancos, não pode. Isso é discriminação direta. Esse foi o primeiro modelo de discriminação que a gente conheceu na história do mundo, que a gente percebeu na história do mundo. É quando uma lei vai lá e deliberadamente, às vezes até com a melhor das intenções, tá? Se você pega legislação que proibia negros de entrarem na universidade nos Estados Unidos, isso é um autor, o John Hart Ely fala sobre isso. Ele mostra que tinha toda uma justificação. Não, negros não podem ir na universidade para o bem deles. Por quê? Porque qual era a teoria racista da época? Que negros são menos capazes intelectualmente. Então, é melhor colocar muitos brancos na universidade, porque com isso os melhores vão se formar, a sociedade vai ser melhor para todo mundo, inclusive para os negros. Olha que loucura, né? É o racismo que se auto-justifica numa lógica de nós versus eles, mas estamos ajudando eles. Enfim. É porque eu acho que uma das questões fundamentais do racismo é não se reconhecer como racismo. Quando você vê que é racismo, normalmente você consegue... É quase como os nossos problemas psicológicos. Quando você identifica, quando você entende o que acontece, esse é o primeiro e é o passo fundamental para resolver. Então, acho que muito desse assunto, que é um assunto que eu não domino, passa por aí, por você não se reconhecer como racista, por você não ver nenhum problema naquela sua atitude, enfim. Sim, não, e é muito importante, Isabela, você ter falado isso, porque eu usei o exemplo das leis americanas, né? Mas se a gente pensa no Brasil, em racismo no Brasil, que coisa forte, né? E esse ponto que você levantou me lembra aquele estudo que a gente sempre fala, todo lugar a gente fala, que 98% dos brasileiros conhecem alguém racista. E 98% dos brasileiros dizem que não são racistas. A matemática não está fechando, né? Alguém aí não está percebendo. Existe um aspecto que a gente faz uma outra live sobre esse aspecto do racismo, que primeiro, a Constituição de 88, eu estudei o processo constituinte agora para minha tese de doutorado, e foi muito bonito o que aconteceu na Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, ela trouxe o racismo para a Constituição, apesar de ser um assunto totalmente que ninguém queria reconhecer. Não tinha um brasileiro branco, até alguns brasileiros negros que queriam reconhecer o racismo como um problema nacional. Foi a primeira vez que a gente foi lá e falou, a gente tem esse problema, esse problema é um problema sério. Então, foi muito bonito isso, mas, ao mesmo tempo, o racismo virou, de certa forma, também um tabu, né? Que permite que... Eu não sei se nos anos 70 essa pesquisa de opinião teria dado o mesmo resultado. Hoje em dia, ninguém acha bacana, né, falar em racismo. Que bom! Mas, ao mesmo tempo, quando eu viro e falo, não, Isabela, isso que você falou aqui, ou Wallace, isso que você falou aqui, ou fulano, isso que você falou aqui, isso aqui é racista, a reação psíquica é você se sentir ofendido. Como assim você está me chamando de racista? Né? E não você perceber que a gente existe numa sociedade que permite que, por uma série de estruturas, a gente não só seja abertamente racista, como a gente promova estruturalmente o racismo.
E é nessa ideia de estrutura que está a discriminação indireta. Né? Porque o que é a discriminação indireta? A discriminação indireta é a ideia de que, se você procurar hoje, Isabela, alguma lei que seja abertamente discriminatória, é difícil de encontrar. Tinha, por exemplo, tem, na verdade, aquele artigo do Código Penal Militar que proíbe a realização, proíbe que no espaço sujeito à jurisdição, à autoridade militar, se realizem atos libidinosos, homossexuais ou não. A dicção é essa, homossexuais ou não. E aí o STF foi lá e disse que não pode ter uma lei falando negócio de homossexual, então tira homossexuais aí. Mas esse é um outro exemplo também de discriminação indireta. Mas a lei que diretamente discrimina, que fala que negro não pode, que não sei o quê, não tem. O que tem são políticas de ação afirmativa. Ô, Wallace, que vão fazer... Desculpa, sem querer te interromper, mas aquela lei que proíbe a doação de sangue, ela seria uma situação de discriminação direta? Esse é um tema... Oi? Vou explicar, pessoal. Esse tema, Isabela, ele gera, para mim, perplexidade. A gente é jurista, a gente trabalha com caixinhas, né? Esse eu tenho uma dificuldade de situar onde que ele está. Qual é a discussão aqui, gente? Existe uma portaria da Anvisa, o nome agora me foge, que proíbe a doação de sangue. Na verdade, ela fala sobre doação de sangue, né? Ela fala várias coisas. Não pode doar sangue quem fez tatuagem, não pode doar sangue quem vive avó. Porque você fazer uma tatuagem, você teve contato com agulha, enfim, não sei o quê. Então, presume-se que aquela pessoa ali pode ter um risco maior no seu sangue. Então, eu vou tirar, né? Porque essa pessoa fez isso, eu vou tirar ela da possibilidade de doar sangue. Uma das coisas que são proibidas, né? Uma das doações de sangue que são vedadas, é a doação de sangue por homens que fizeram sexo com outros homens nos últimos 12 meses. A grande discussão é, pode isso? Pode uma lei proibir que homens que fizeram sexo com outros homens doem sangue? E aí essa discussão é muito rica, porque ela envolve, em primeiro lugar, um estigma. Porque o que essa lei está querendo fazer? Primeiro, qual é o conceito que a lei usa? A lei não usa o conceito de gay. Ela usa o conceito de homens que fazem sexo com outros homens. É diferente. Enfim, a sociedade é muito complexa, as pessoas são muito complexas. Existem homens que fazem sexo com outros homens, né? Pontualmente, enfim, mas não se identificam como gay. Ser gay é uma questão de identidade também, de com quem você se relaciona, como que você vive, como que você se vê. A pessoa não se identifica como gay, a pessoa é heterossexual, mas ela, de vez em quando, pratica... Seria bissexual, né? Ela pratica relações sexuais com outros homens. Mas na prática, se eu estou proibindo homens que fizeram sexo com outros homens de doar, 99% dessas pessoas, ou 80%, 70%, tira os bissexuais. Então, 70% dessas pessoas são homens gays. Então, na prática, o que essa lei está fazendo é, com um outro termo, excluindo o gay de doação de sangue. E aí, essa discussão é muito rica, porque ela envolve não só uma lei que discrimina diretamente, que tira as pessoas gays dessa possibilidade, porque ela finge que não é, mas na verdade é isso que ela faz, como essa lei, né, essa portaria gera um estigma muito forte. Porque o que ela está dizendo? Ela está dizendo que o meu sangue não vale nada, que o meu sangue está sujo. Porque a portaria não proíbe, por exemplo, que mulheres que fizeram sexos com homens, ou homens que fizeram sexo com mulheres nos últimos 12 meses, não doem. É uma presunção de que o homem gay é impuro no sangue. Né? Muito melhor seria, e muito mais constitucional seria, porque isso é uma espécie de discriminação vedada, na minha opinião, pela Constituição, seria, por exemplo, prever, olha, pessoas que tenham realizado esse tipo de relação sexual sem preservativo, ou mesmo com preservativo. Né? Vai lá, relação sexual X, esse tipo de relação sexual nos últimos 12 meses não pode, porque não sei o quê. Existe uma discussão científica importante que é se os testes conseguem ou não pegar o vírus do HIV ou qualquer outro DST, dependendo de tanto tempo. Não sei, né? Aí capacidades institucionais, não, limites epistêmicos do jurista. Não sei. Não sou médico, não sou cientista, não sei. Se tiver, se mostrarem que tem, ótimo, vamos colocar isso na portaria. Mas vamos supor que não tenha, que precisa mesmo esperar 12 meses. Ok, não vou excluir os gays, não vou excluir os homens que fazem sexo com homens. Eu vou excluir as pessoas que tiveram determinada prática. Então, eu acho que esse é um exemplo. Mas são poucos os exemplos, Isabela, hoje em dia, de leis que discriminam diretamente. O que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes que a discriminação, esse impedimento de eu fruir de direitos, acontece de uma forma indireta. Como? Quando eu tenho uma lei que, a princípio, ela gera igualdade, ela submete todo mundo à mesma situação, ela não escolhe quem vai sofrer, mas quando eu olho para os efeitos dela, eu descubro que tem discriminação. Essa ideia, a gente tem que dar crédito, né? Eu acho muito importante dar crédito a quem que
que trouxe esse assunto. Quem trouxe o assunto da discriminação indireta forte foi o movimento das pessoas com deficiência. Olha, eu quero agora, Isabel, não sei se você já pensou sobre isso, tá? Talvez você já tenha pensado. Quando eu comecei a ler isso, eu percebi que eu nunca tinha pensado seriamente sobre isso. O tempo todo a gente passa por uma situação que gera discriminação de pessoas com deficiência. Quando a gente teve, nós dois estudamos em Cambridge, né? Lá em Harvard, a gente ficou um tempinho lá, e você lembra, todo sinal tem um apitinho, né? Sim. Pode andar, não pode andar. Quando a gente está aqui na rua do Rio de Janeiro, pronto, como é que a pessoa deficiente visual sabe que o sinal abriu e fechou? Ela depende de outras pessoas. O tempo todo, a fruição de direitos por pessoas com deficiência, ela é restringida. Isso é uma situação de discriminação indireta. Quando não tem escada, às vezes a pessoa não coloca, quando não tem escada, quando não tem rampa, né? Não tem rampa. Às vezes o arquiteto, ele só não tem essa visão, ele não parou para pensar nisso, né? Colocou a escada, né? Não é por maldade, né? Pode falar, pode falar. E aí a gente vai para outra questão. A gente precisa que essas pessoas cheguem a esse espaço de ser o arquiteto, o político, a pessoa... Porque ele vai fazer o olhar dele, a visão dele, as necessidades dele, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? É isso. Eu tenho um artigo, Isabela, que chama Fazendo as Perguntas Certas. A gente no direito, o resumo do artigo é o seguinte, a gente no direito adora procurar a resposta certa, que é do working, né? Para quem está familiarizado, procurar a melhor resposta. Às vezes é melhor a gente fazer a melhor pergunta. Né? Perguntar quem está sendo afetado, o que eu não estou vendo aqui. Né? Eu acho que o grande ponto da discriminação indireta é que a discriminação indireta ela não é fruto de um querer. Ela não é fruto de maldade. Às vezes ela pode até ser, tá? Tem gente que é espertinha e tal, mas às vezes não é. Ela é fruto do fato de que a sociedade é plural. E é impossível que eu, Wallace, conheça a realidade de todas as mulheres negras do Brasil. Não conheço. Não sei qual é a realidade, a vivência de uma pessoa indígena. Né? Não sei qual é a realidade, qual é a vivência de uma pessoa branca, inclusive uma mulher branca. Não sou uma mulher branca e eu posso estudar e conhecer por meio do estudo, mas se eu sou uma pessoa que gosta de direito corporativo, talvez eu nunca passe por isso. Então, é importante a gente ver que às vezes as estruturas acabam gerando a discriminação e aí a gente tem que superar. Como é que as pessoas com deficiência avançaram essa pauta? Na Convenção de Nova York, aquela convenção sobre direitos de pessoas com deficiência, que é o único tratado internacional de direitos humanos que foi aprovado lá pelo artigo 5º, parágrafo 3º, né? Então ele tem status de norma constitucional. E lá ele fala, ó, discriminação, a Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência traz o conceito pra gente. Discriminação é a negação de direitos causada, seja pela vontade, né? Seja diretamente, quando eu nego diretamente, seja pelos efeitos da lei, ou do ato ou da norma. Então, não importa que a pessoa que pensa no ambiente de trabalho, que é um lugar em que isso acontece muito, não importa que o empregador seja a melhor pessoa do mundo, mas assim, se a pia é alta e uma pessoa com deficiência, um trabalhador com deficiência não consegue chegar lá, tem que abaixar. Tem que colocar a pia, tem que ter uma pia na altura dessa pessoa. Então, essa é mais ou menos a ideia. Isso se aplica não só para isso. Eu acho que a gente falou mais cedo, né, do caso do Enem. O caso do Enem, se a gente parar para pensar nessa perspectiva, é uma hipótese que para mim é muito clara de discriminação indireta. Né? E é bom que seja, é bom que eu não tenha que perquirir se o ministro da Educação é bom ou ruim, se o presidente é bom ou ruim, não me importa. Até tenho opinião, mas não me importa, porque o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, quando eu falo que todo mundo vai fazer o Enem, não importa a pandemia, no dia, sei lá, 6 de setembro, não sei qual é o dia do Enem, independentemente do que está acontecendo, cada um que lute, né, a propaganda é horrível, mas é uma coisa, ela é quase engraçada se não fosse tão triste. Porque a mensagem que o Ministério da Educação passa para a gente é, se vira, procura no WhatsApp, procura um amigo, procura um professor. Tem gente no norte do Brasil, no norte do Brasil não, tem gente no Rio de Janeiro, tendo aula por rádio, tendo aula por WhatsApp. Né? Eu dou aula na FGV, a FGV, poxa, em uma semana se estruturou para dar aula online, a aula funciona perfeitamente. Gente, imagina, né, uma escola pública municipal do interior do Brasil. Né? Essa pessoa não tem. Não tem acesso. E aí, para mim, isso é um ato claro de discriminação indireta. Em que eu tenho uma prova. A prova vai ser no dia tal. Não está discriminando ninguém. A prova ser no dia tal não tem nada mais neutro do que a prova ser no dia tal. Mas quando eu vou olhar, a prova ser no dia tal, ela impede que pessoas pobres, periféricas, que às vezes nem eu não estou falando nem da miséria, não. Estou falando assim, às vezes classe média baixa. Né? Estudar em casa, no contexto da pandemia, é uma coisa horrível. Eu que sou professor acho horrível. Imagina um aluno do ensino médio, né, com medo de pegar a doença, de um avô, de uma avó pegar a doença. Assim, a situação ela é horrível. Então você vai lá e mantém a prova e gera essa discriminação. Pode falar, desculpa. A gente só tem mais 5 minutinhos de live. Olha que coisa
Gente, passou rápido esse negócio. Muito rápido, muito rápido. Acho que eu travei. Será que eu travei? Não, não fui eu. E eu ia dizer que Ah, a tá. gente endereçou muitos assuntos importantes, mas agora a gente só tem mais 5 minutinhos. Eu ia te pedir para falar, então, aproveitando esse exemplo do Enem, o que pode ser feito? Uhum. Você vai impugnar isso, Ok. pode mudar. O que pode ser feito? Existem algumas soluções possíveis para essas situações de discriminação indireta. Uma Uhum. primeira situação, uma primeira hipótese é a necessidade. Primeiro, a melhor forma de resolver discriminação indireta é por meio de boas políticas públicas, Uhum. ok? Porque o problema é estrutural. Às Uhum. vezes eu posso resolver no caso a caso. Por exemplo, se eu tenho um empregador que exige que a pessoa trabalhe no sábado, mas por Uhum. motivo religioso ela não pode trabalhar, Uhum. é uma hipótese de discriminação indireta, porque exigir que alguém trabalhe no sábado não é problema nenhum, mas a Uhum. pessoa pode buscar no processo dela e resolver. Isso é uma hipótese, digamos assim, fácil. Né? Individualmente eu resolvo. Uhum. Agora, a discriminação causada pelo racismo estrutural, né, por essas estruturas que geram desigualdade, a discriminação causada por uma sociedade patriarcal que ignora, né, a realidade das mulheres, essa discriminação exige uma série de medidas para que ela seja superada. Eu acho que esse é um primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Por melhores que sejam nossos tribunais, a gente não tem a capacidade Uhum. de pessoal de resolver isso. Então, Sim. o que a gente pode fazer? Uma primeira alternativa é pegar, né, o que já aconteceu na DPF 347, o que tem acontecido nas discussões mais recentes sobre o chamado estado de coisas inconstitucional e usar o judiciário como um agente de desestabilização. Então, o judiciário vai lá e obriga os agentes políticos a se mexerem e resolverem esse problema estrutural, apresentarem um programa, um plano, uma política pública que resolva o problema estrutural. Essa é a melhor solução possível, porque é a solução que permite que aquelas pessoas que têm mais capacidade técnica resolvam. Agora, isso no campo, então, de uma solução estrutural. No campo, às vezes, de soluções mais coletivas, menores, que não envolvam todo um grande problema, envolvam, por exemplo, práticas num concurso público, etc, etc, a gente tem que ter um olhar, eu gosto de dizer que, assim, às vezes a gente perde, tá, Isabel? Assim, às vezes tem coisa que não dá para fazer. Tem coisa que exige... vamos supor, assim, por exemplo, se eu estou falando de Enem ou de vestibular, e eu tenho uma determinada religiosidade que não pode fazer aula no domingo, outra não pode fazer aula no sábado, não pode fazer prova na terça, eu não vou conseguir acomodar todo mundo. Né? Então, o melhor dos mundos, que é não ter a prova naquele dia, às vezes não vai ter. Mas eu posso buscar aquele meio do caminho, o meet me halfway, encontrar a pessoa no meio do caminho. Então, o que hoje em dia acontece com, por exemplo, testemunhos de Jeová, aquelas pessoas têm que guardar, tem aquela guarda sabática. Eu não mudo o Enem de data, ou a prova de data, mas a pessoa começa a fazer a prova mais tarde. Né? Ela fica ali parada entre 1 hora e 6 horas, e a partir das 6 ela faz a prova. Então, como que eu resolvo a discriminação indireta? Se eu fosse resumir aqui para você. Então, de maneira muito simples. Eu reconheço a situação, né? Eu busco a melhor solução, olhando quais são os custos sociais da solução, né? E buscando a melhor solução possível que, no mínimo, consiga compatibilizar as exigências da igualdade, a exigência da Constituição, que é uma exigência emancipatória de promoção de igualdade, de combate à discriminação. Consegui? Consegui. Wallace, eu queria te agradecer muito pela aula que você deu para mim, deu para todo mundo. O pessoal está super elogiando, está pedindo outra live, porque acho que hoje a gente tocou num assunto que é fundamental para o avanço da sociedade. Assim, é um assunto que a gente precisa discutir mais sobre a ótica jurídica, que a gente precisa refletir mais. E ele trata certamente de uma situação que a gente quer mudar o mais rápido possível, para a gente poder avançar e avançar para todo mundo, né? Tão necessário. Então, eu queria te agradecer muito mais uma vez, deixar o pessoal de Obrigado novo a você, Isabela. que é fantástico, e dizer que com certeza convites para ele voltar a falar aqui pra gente não faltarão. Vamos torcer para ele aceitar. Já estão aceitos, hein? Já estão todos aceitos. Obrigada, viu? Obrigada para você. Um beijo, Isabela. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.